Olá, tudo bem? Então vamos responder essa questão de matemática da Ampec. Caso você queira ver outra questão da Ampec, clique aqui no card ou no retângulo no final. O tema principal é integral dupla e integrais comuns, tá? Na pergunta 0, 1 e 2 são questões de integrais definidas. Vou te dar uns macetes bem legais, tá? Na pergunta 3, você vai ter que saber integral definida, derivada parcial e regra da cadeia. E a última, questão 4, é uma integral dupla, beleza? Questão 9. Julgue cada item abaixo como verdadeiro ou falso. Item 0. A integral de menos 100 a 100 de x elevado a 385 mais x elevado a 386 dx maior que zero. Bem, se você for fazer do jeito tradicional, vai dar muita conta. Eu acho que você tem que saber quando uma função é par e uma função é ímpar, ajuda muito na integral. Por exemplo, se você tiver f de x aqui, no caso, uma função par, então você tem a f de x igual a x elevado a 2. É uma função par. Quando você faz o gráfico de x elevado a 2, você deve lembrar que é algo assim. Então, se você está integrando de menos 5 até 5, essa integral aqui, ó, quando você tem de menos 5 a 5 de x elevado a 2 dx, porque é uma função par, f é par, então essa integral você pode fazer de um outro jeito. Qual? Você põe duas vezes a integral de 0 até 5 de x elevado a 2 dx. Então, quando a função é par, você pode integrar a partir do zero. Agora, se você tiver uma função que é ímpar, por exemplo, f de x igual a x ao cubo, o gráfico dela é algo parecido com isso aqui, ó. Tá? Parecido com isso. Então, quando você integra, por exemplo, de menos 5 até 5, essa área em valores numéricos é igual. Só que uma é positiva e a outra é negativa. Então, a integral de menos 5 a 5 de x ao cubo dx, no caso aqui é zero. Porque aqui você tem uma função ímpar. Então, isso aqui, nós vamos usar isso aqui para fazer essa questão, tá? Função par e função ímpar. Então, a integral de menos 100 até 100 de x elevado a 385 mais x elevado a 386 dx é. Aqui podemos separar em duas integrais, porque temos uma soma de menos 100 até 100 de x elevado a 385 dx mais integral de menos 100 a 100 de x elevado a 386 dx. Preste atenção, aqui você tem vamos chamar aqui de f de x e vamos chamar aqui de g de x, tá? Observe aqui para mim, f de x é uma função ímpar. Implica que a sua integral de menos 100 até 100 de f de x dx vale zero. A outra, g de x, tá, é uma função par. Então, implica que a sua integral de menos 100 até 100 é igual, né, a sua integral de g de x de menos 100 até 100 é duas vezes a integral de 0 a 100 de g de x dx.
Então, aquela integral lá de cima, tá? Aquela integral aqui, ó, essa integral aqui, né? Vou copiá-la de novo aqui. Essa integral, ela vai valer o quanto, hein? Aqui é 100, tá? Vou corrigir aqui. Aqui é 100, aqui é menos 100. Então, ela vai valer a primeira integral da zero, certo? Mais a segunda, que é 2 vezes a integral de 0 a 100 de x elevado a 386 dx. Bem, é 2, aqui é a função potência, você põe 387 aqui, e aqui você repete 387, de 0 até 100. Eu acho que você entende que quando eu ponho o 100 aqui, vai dar um número positivo, e o 0 vai dar 0. Então isso aqui é maior que 0, certo? Se é maior que 0, a afirmação aqui, ó, é verdadeira. Beleza? Bem, estou terminando um curso para Ampere que talvez já esteja pronto no dia que você ver esse vídeo, com mais de 200 vídeos de matéria de acordo com o edital e praticamente todas as questões dos últimos 10 anos. Todo curso em PDF, grupo no WhatsApp ou no Telegram, dúvidas diretamente com o professor. Então veja aqui na descrição ou o link do curso ou você já pode ir conversando comigo, beleza? Bem, para resolver essa questão 1 aqui, você tem que saber o seguinte: se você tiver uma função h de x e essa função sempre for negativa, não positiva, quando você integra essa função, tá? Você tem uma função aqui, ó, tipo assim, ó, isso aqui é o h de x. Então, quando você integra, você está achando a área de 0 até a. Então, quando você integra de 0 até a uma função que é não positiva, essa integral sempre é menor ou igual a 0. Tá? Você vai ter que saber isso aqui para resolver essa questão aqui. Tá? Então, olha lá. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos chamar esse primeiro pedaço aqui, ó, de f de x. E essa segunda função toda aqui, ó, com o elevado a 2, nós vamos chamar de g de x. Tá? Então vamos lá. Para x, para 0 menor ou igual a x menor ou igual a π sobre 2, né, o intervalo de integração aqui, temos que f de x, 1 menos seno de x, é negativo, não positivo, menor ou igual a 0. Porque o máximo que o seno alcança é 1. Seria 1 quando fosse π sobre 2. Pois o máximo de seno de x é 1. Então, essa função aqui sempre é menor ou igual a 0. Vamos analisar a outra. Para o x entre 0 e π sobre 2, temos que g de x é maior ou igual a 0, porque você tem um expoente quadrado aqui, ó. Pois temos um expoente 2. Seja h de x igual a 3 vezes 1 menos seno de x vezes x
mais cosseno de x elevado a 2. H de x é exatamente esse integrando aqui, ó. Tudo aqui, ó. Certo? Bem, você sabe que essa parte aqui, né, é menor ou igual a zero. Você sabe que essa parte aqui é maior ou igual a zero. Então, toda vez que você multiplica um número menor ou igual a zero por um maior ou igual a zero, ou dá zero ou dá um negativo. Então, você pode afirmar aqui com certeza, tá? Então, você pode colocar aqui, ó. Temos que h de x menor ou igual a zero para o x entre 0 e π sobre 2. Se a função é não positiva, você pode, pelo que eu falei anteriormente, falar que a integral de 0 a π sobre 2 de h de x, que é a função pedida, né? O h de x é exatamente isso aqui, ó. Que a integral de h de x dx é o quê? Menor ou igual a zero. Ele falou aqui, ó, que é π sobre 2. Então, tá falso. Bem, pergunta 2. Se f de x é integral de x até x mais 1 de 24xy dy, então f de x é 24x2 mais 12x. Primeiro, você tem que ver que você tem uma integral em y, por causa do dy. Então, esse 24x aqui, ó, ele funciona como um número, tá? Como uma constante. Então, você pode escrever isso aqui, ó. Temos uma integral em y. Então, a integral de x até x mais 1 de 24xy dy vai ser o 24x aqui, ó, ele pode até sair fora da integral, porque é uma integral em y. Então, você pode escrever 24x. A primitiva de y é y ao quadrado sobre 2. Os limites de integração são x e quem? X mais 1. 24 por 2 aqui dá 12x, certo? Então, aqui você põe 12x. Aí você pode pôr um colchete, substituindo aqui no lugar do y o x mais 1. Depois você tem que pôr o x aqui. Então, aqui fica x mais 1 elevado a 2 menos x elevado a 2. Agora, desenvolva isso aqui, ó, 12x, aí você tem que desenvolver produto notável. Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro segundo, mais o quadrado segundo, menos x ao quadrado. Cancela o x2 com o menos x2. Usa o chuveirinho. Dá 12x vezes 2, 24x2. 12x vezes 1, 12x. É exatamente o que ele falou aqui. Verdade. Bem, pergunta 3. Se g de xy é igual a integral de 1 de x2 até x2y de e elevado a menos t2 dt, então del g del y no ponto 1, 0 é 1. Bem, o problema é que essa questão não dá para você calcular essa integral, porque essa aqui não é uma função convencional. Tá? Se fosse e elevado a t, por exemplo, seria fácil. Você calculava a integral e depois achava a derivada parcial. Então, mas o teorema fundamental do cálculo garante isso aqui, ó.
Então, seja f de t, tá, uma primitiva de e elevado a menos t ao quadrado. Você garante que, pelo teorema fundamental, que a derivada dessa função é e elevado a menos t ao quadrado. Por exemplo, quando você está integrando, por exemplo, 2x, qual que é uma primitiva dessa função aqui? Né? Então, f de x aqui seria 2x. Seria uma primitiva. Qual que é uma função que é derivada aqui? X ao quadrado. Então, a derivada do f' de x é 2x. Nós vamos ter que usar isso aqui para resolver essa questão. Tá? Então, você pode afirmar que g de xy, você tem que pegar essa primitiva, colocar no lugar da variável t x2y, tá? E fazer isso aqui. Então, a primitiva vai ser f de x2y menos f de 1. Agora, vamos ver quem é o del g, del y. Del g no ponto xy sobre del y. Você vai ter que derivar isso aqui, ó. Então, isso aqui vai dar del f de x2y sobre del y. A derivada disso aqui é um número. Isso aqui a derivada é zero. Para ficar mais fácil, vamos chamar u de x2y. Usando a regra da cadeia, como é que fica então? Del g no ponto xy sobre del y vai ser, chamando isso aqui, vai ser a derivada de f em relação a u vezes a derivada de u, del u, del y. Então, o del g, del y vai ser quem? No ponto xy. Vamos corrigir aqui. Sobre del y no ponto xy. Bem, o del f, del u, tá? É a mesma coisa dessa função aqui. Só que aqui o del f, del u no ponto x2y. Então aqui vai ser e, né? Isso aqui você pode pôr a derivada no ponto u vezes o del u, del y. O del u, del y é x2. Então, o del g, del y no ponto xy, a derivada no ponto u, você sabe se, olha aqui, se f' de t é elevado a menos t2, f' de u é x2y, vai ser quem? É elevado a menos x2y vezes x2. Agora, quanto que dá essa derivada no ponto 1, 0? Então, o del g, del y no ponto 1, 0, você põe x igual a 1, y igual a 0. Tá. Aqui vai dar e elevado a 0, que é 1, 1 vezes 1, 1. O resultado aqui é 1. Como ele falou aqui, né, que é 1, certo? A afirmativa aqui, ó, é o quê? É verdadeira, beleza?
Bem, estou terminando um curso para Ampec, talvez já esteja pronto no dia que você ver esse vídeo, com mais de 200 vídeos de matéria de acordo com o edital e praticamente todas as questões dos últimos 10 anos. Todo o curso em PDF, grupo no WhatsApp ou no Telegram, dúvidas diretamente com o professor. Então veja aqui na descrição ou o link do curso ou você já pode ir conversando comigo, beleza? Bem, questão 4, integral de 0 a 1. De y até raiz de y de 1 dx dy é a mesma coisa que integral de 0 a 1 de x2 a x de 1 dy dx. Integral dupla, né? Bem, vamos calcular as duas integrais. Se der o mesmo número, o resultado, beleza. Então, aqui, na primeira, você tem de 0 a 1, tá? De y, um pouquinho melhor, de 0 até 1 e de y até raiz de y de 1 dx. Você tem que dx dy. Você tem que fazer primeiro a integral de dentro. Então você tem que fazer aonde está o cochetão vermelho aqui, ó. Na segunda, atenção, na segunda você tem uma integral de 0 até 1 de x2 até x de 1 dy dx. Então, na segunda, você tem que fazer primeiro essa integral, essa vermelha aqui, ó, dentro do colchete. Vamos calcular as duas, tá bom? Vamos calcular as duas. Bem, deixando aqui o 0 e 1 fora, a integral de 1 em relação a x é x. E os limites de integração aqui são y e raiz de y. Integral agora em y. Certo? Então fica de 0 a 1, aqui fica raiz de y menos y dy. Então dá integral de 0 a 1. Raiz aqui é melhor por y elevado a meio, menos y dy. Bem, a primitiva aqui, no caso de y elevado a meio, é y elevado. Então aqui você pode pôr aqui igual, né? Você pode pôr y elevado a 3 meios. Por que 3 meios? Porque meio mais 1 dá 3 meios, dividido por 3 meios. E de y é y2 sobre 2. Aqui é 0 e 1. Bem, quando você coloca o 1 aqui, fica 1 elevado a 3 meios, que é 1. Sobre 3 meios, que na verdade dá 2 terços, tá? 2 terços, e aqui quando você coloca 1 dá meio. O 0 não precisa pôr, porque vai dar 0. 2 terços menos meio, o mínimo múltiplo comum é 6. 6 por 2, 3 é 2. 2 vezes 2, 4. Aqui dá 3. Então dá 1 sexto. Essa integral aqui deu 1 sexto. Tá? Agora, vamos ver quanto que dá a outra integral. Vou só puxar aqui um pouquinho, porque para ficar melhor aqui. Quanto que dá a outra integral, certo? Bem, a outra integral, você vai deixar esse 0 a 1 quieto aqui. Integral de 1 em relação a y é y. Os limites de integração são x2 e x. Agora é dx. Então, você põe de 0 a 1, fica x menos x2 dx. Então, achando a primitiva, né, a primitiva de x é x2 sobre 2, e de x2 é x3 sobre 3. E os limites são 0 e 1. Quando você coloca 1, fica 1 meio menos 1 terço, que o mínimo múltiplo comum é 6. Fica 3 menos 2, que deu 1 sexto. Os resultados
foram iguais, tá vendo? Que foram iguais. Então, você pode voltar aqui e colocar um V. Beleza?